Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. Muito frio por aqui. O termômetro tá marcando 6 graus, mas para mim acho que tá -6. Gente, tem dia que eu tô com tanto frio. Parece que quanto mais eu coloco roupa, mais frio eu sinto. E hoje é um desses dias, então desculpa aqui os meus trajes, mas hoje nós vamos falar de um assunto tão empolgante. Meu irmão Emerson fala que o testemunho é a Bíblia na prática, né? E verdade, hoje nós vamos falar sobre a multiplicação, né, dos pães e dos peixes, daquele jovem, né, desprendido, com aquele coração generoso, doador, que ali doou, né, os seus peixinhos, os seus pãezinhos, o único alimento que ele tinha, né, e era muita gente, mais de 5.000 homens, né, para ser alimentados. E se aquele jovem fosse egoísta, se ele fosse pensar assim, nossa, mas isso aqui não vai dar para todo mundo, então eu vou guardar, vou comer escondido, eu vou. Não, mas ele teve um coração generoso, um coração doador, desprendido, né? E o Senhor ali multiplicou aquele pouco que ele deu com o coração, né? Um espírito de fé, de amor, de confiança, né? Ele entregou nas mãos de Jesus. Jesus multiplicou e abençoou não só a vida dele, mas todas as pessoas que estavam ali na sua volta. E isso me faz me lembrar de um testemunho, né? Que logo quando eu comecei meu ateliê, eu comecei pela fé, uma máquina emprestada da minha mãe, uma outra máquina emprestada da vizinha da minha mãe, tudo com muita dificuldade, com muita fé mesmo. E começou a chegar muito serviço e eu sozinha, sem espaço para colocar máquina, era tudo muito improvisado, mas eu tinha tanta alegria no meu coração de fazer, tanta fé, né? Só de estar com meus filhos ali, cuidando dos meus 2 filhos, não tinha problema, aquele espaço, aquele pequeno espaço, aquelas máquinas emprestadas, só que começou a ficar pequeno demais, assim, precisava mais pessoas para trabalhar, então meu marido fez uma parede de madeira e o Senhor preparou uma pessoa que veio me ajudar e depois essa pessoa trouxe a irmã dela. E naquele momento ali de muita escassez, muita dificuldade, muito improviso, elas também eram muito simples, né? Eu me lembro que ali improvisei um fogãozinho de 2 bocas e cozinhava um pé de frango com angu. E ali amava comer pé de frango e compartilhava com elas aqueles pezinhos de frango com angu. E elas eram muito agradecidas por isso, e todas as vezes que a gente se encontra, já faz quase 20 anos isso, e a gente não esquece desses momentos ali em que nós estávamos com alegria compartilhando o pouco que nós tínhamos. E elas mesmas viram o quanto Deus nos abençoou, nos prosperou, que aquele lugar que era alugado, que meu marido teve que fazer uma divisória de madeira, logo o Senhor preparou, nós compramos, pudemos fazer parede de tijolo, laje, porque chovia tudo dentro, enfim, elas participaram ali do começo, mas elas viram a multiplicação do Senhor, né? Eu era totalmente desprendida, meu esposo também, a ajudar, a abençoar, e elas começaram a trabalhar comigo mais ou menos em junho, julho. Quando foi em dezembro, nós já podíamos fizemos uma confraternização, elas e mais outras pessoas que Deus foi abençoando, e aquele quadro de funcionários foi aumentando. Então, naquele Natal que nós fizemos ali um amigo secreto, em um restaurante com um jantar maravilhoso, foi tão precioso para nós, né? Ver aquela bênção, aquela multiplicação do Senhor, onde nós comíamos pezinhos de frango, e eu amo pé de frango, todo tempo como, e como mesmo para valer. Mas nós vimos o quanto Deus nos abençoou, nos prosperou, e pudemos ali compartilhar com outras pessoas os milagres e as bênçãos do Senhor durante muitos e muitos anos, né? E aí depois elas partiram para o ateliê próprio delas, mas ali eu abençoei a vida delas, dei máquinas para elas estarem colocando no ateliê delas, e Deus me deu tantas máquinas, queridos, que até hoje eu estou presenteando com máquina, doando máquina. Então, Deus é maravilhoso,
né? Eu comecei com 2 maquininhas emprestadas, máquinas ruins, máquinas que nem era industrial. Umas chinesinhas verdinhas, para quem conhece de costura sabe que é a pior máquina que tem. Mas, queridos, o Senhor nos abençoa quando a gente é grato no pouco. No muito Ele nos coloca, né? A palavra do Senhor fala que dê e Ele vos dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E é assim que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Nós temos que ter um coração desprendido, um coração generoso, um coração abençoador. E vamos para a nossa leitura de hoje, que diz assim, olha só. Um coração doador. É lá em João 6, 9 e 10, que fala sobre este rapaz, né? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus realizou o extraordinário, alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens. 2 elementos tornaram-se esse milagre possível: a presença de Jesus na multidão e a confiança de um rapaz que entregou a ele pouco que tinha em suas mãos. Compartilhar o que temos com Jesus vai além da generosidade. Pode desencadear um milagre grandioso. Muitos duvidam, mas o pouco que oferecemos a Jesus pode transformar em uma bênção que alcança muitos. Ao entregar o pouco que possuía, o rapaz demonstrou que, diante da multidão faminta, sua pequena oferta tornou-se abundante. Sua generosidade supriu as necessidades de muitos, pois ele poderia ter agido de uma maneira diferente, ocultado o que possuía para se alimentar em segredo, mas resolveu ser generoso e participar do milagre. A lição valiosa desse jovem é que pessoas avarentas perdem a visão do poder multiplicador de Deus. Portanto, cuide do que tem nas mãos e esteja disposto a compartilhar tudo com Jesus, mesmo que pareça insignificante aos seus olhos, pois para Ele pode ser o suficiente em sua vida. Em sua vida, você tem exercido a generosidade? E em Provérbios 11, 25 está escrito: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O rapaz viu uma simples e sincera atitude alimentar milhares de pessoas, compartilhando graças, abundância e provisão. Por isso, convido a você a seguir o exemplo dele. Não retenha, mas compartilhe, pois assim você refletirá o coração de Jesus. A nossa frase do dia de hoje diz assim, que o generoso vivencia o milagre da multiplicação a cada partir do pão, né, queridos? E que em cada gesto, né, que a gente abençoa, que a gente entrega para o nosso próximo, que a gente ajuda, que todas as coisas nós entregamos na mão do Senhor Jesus, né, com Cristo em primeiro lugar. Ele sempre multiplica, Ele sempre dá a provisão, né? A palavra-chave de hoje é generosidade. E em 2 Coríntios 9, 7 fala que diz que Deus se alegra com quem dá com alegria, não com quem dá com tristeza ou obrigação, mas Deus se alegra de quem dá com alegria, né, queridos? Como diz aqui em Provérbios 11, 25, está escrito que o generoso prosperará, né? O generoso prosperará quando a gente dá com alegria, né? O Senhor nos prospera, nos abençoa, né? Ele quer que nós doamos, né? Que nós tenhamos o nosso coração doador, generoso, né? Para com o nosso próximo. E aqui também em Lucas 6,38 fala: dai-vos será dado a boa medida, né? Recalcada, sacudida, transbordante, né? Sacudida para caber mais, né? Recalcada, que é bem apertada, para caber mais bênçãos, né? O Senhor derrama bênçãos sem medidas, como diz aqui, ó, vou ler para você, Lucas 6,38. Deem aos outros
e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurar nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, uma linda mensagem, né, queridos? E nós vamos orar, porque o nosso tempo já vai ali avançando. E vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, obrigada, Jesus, pelo exemplo deste menino, Senhor, que ofertou seus pães, peixes com um coração generoso. Ah, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Jesus, nos moldar. Moldar, Senhor, no nosso coração como o coração desse menino que ofertou seus pães e peixes com generosidade, mesmo quando o Senhor parecia tão pouco, Pai. Ah, Senhor, tão pouco mediante aquela multidão que teria que ser alimentada. Ele simplesmente confiou, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, como um ato de entrega daquele menino, Senhor, com tanto amor, Pai, que ofertou. Nós podemos também, Deus, estar com o nosso coração, Jesus, voltado para Ti, Senhor, voltado, Deus, a abençoar, com muito amor, com muita generosidade, Senhor, movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus querido e amado, entregamos nesta manhã, Senhor, nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, nos moldar, Senhor Jesus, que possamos realmente dar com alegria, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar vendo, Pai, as nossas atitudes a cada dia e nos moldando, Senhor Deus, nos colocando, Senhor, a fazer, Senhor Jesus, conforme o Senhor assim deseja, não, Pai amado, com mesquinhez, mas com abundância, Pai. Deus querido, eu entrego a vida de cada amado em suas mãos, Senhor. A todos, Senhor Jesus, que acompanham os devocionais, todos, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, que possam, Senhor Jesus, receber, ó Pai, deste coração bondoso, generoso, abençoador, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e entrego essas vidas em suas mãos, entrego a minha vida e te louvo e te agradeço, Senhor, por essa linda, maravilhosa manhã. Dai-nos, Senhor, um dia, Jesus, de bênção. Dai-nos, Senhor Deus, da palavra de Lucas, Senhor, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor, e que seu nome seja glorificado através das nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus te louvo e te agradeço. Amém, Senhor. Beijo, queridos, beijo no coração de vocês. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.